Olá pessoal de casa, tudo bem? Hoje, último dia de férias, e hoje eu vim gravar um vídeo. Na realidade, é um bate-papo com vocês referente ao último programa Mundo G, que criou polêmica, que gerou polêmica, referente ao assunto de trans com barbas que querem frequentar um banheiro feminino, né? Mas antes, eu quero dizer pra vocês que eu não sou transfóbica, não sou homofóbica. Eu sou um tipo de pessoa que defendo muito a causa, gosto muito das meninas trans. Afinal de contas, a minha personagem, ela veio baseada em uma menina trans, em uma mulher trans. Eu gosto muito das meninas trans, tenho muito amizade com elas. Então, referente a tudo isso, eu pesquisei muito para poder fazer a minha personagem, né? E depois eu fui adaptando ela na parte mais élfica. Mas a origem da Shiraz veio sim de uma mulher trans. Então hoje eu defendo muito as meninas trans, a causa, né? E referente ao programa que teve estreia há 5 dias atrás, foi um programa muito polêmico, é um assunto muito delicado na realidade. E teve um internauta lá que ele se sentiu um pouco incomodado e mandou para nossa produção um artigo. Vamos ler? Amigo, programa Mundo G. O programa Mundo G que foi publicado há 4 dias deu vontade de bater na Shiraz. Não posso falar nada porque não tenho lugar de fala, mas se eu fosse trans sem dinheiro para ficar feminina, eu ia ficar puto com ela. Então, olha, vamos já começar a responder você por aí. O programa Mundo G, ele está sendo criado, esse novo projeto, ele está sendo criado em versão podcast. E a gente sempre fala no programa que vocês aí de casa têm total liberdade para ir lá, pra gente poder bater um papo. Lembrando pra vocês que na nossa vida, nós estamos aptos a falar, a ouvir e também a aprender. E o programa Mundo G em versão podcast, ele tem sim a oportunidade para você ir lá. Então, se você é internauta que tá lá, tá assistindo, não gostou de uma opinião, você tem várias formas de manifestar a sua opinião. Fazendo como ele, coloca lá na descrição o que você achou do programa, o que você achou da fala da Elfa, o que você achou da fala do Júnior. Que isso é muito plausível. Nós somos repórteres, nós somos apresentadores que estamos aprendendo. A causa a cada dia cresce mais, estão muitas polêmicas. Então nós estamos ali para debater. E sim, você que mandou aí esse artigo, você tem total lugar de fala, porque lá é um programa que abre sim oportunidades para você, para as meninas trans, para as drags, para artistas, para diretores em geral jogarem mesmo o seu poder de fala, para vocês divulgarem o trabalho de vocês. Então sim, aqui eu discordo de você, você sim tem um lugar de fala. Fiquei muito triste referente à vontade de bater na Shiraz. Gente, se você tem uma opinião diferente da outra, isso também não dá o direito de você querer bater em alguém, né? Nós estamos no mundo onde todo mundo tem uma cabeça diferente, são opiniões diferentes. Então nós estamos abertos a opiniões. A gente está aberto a conversar, a debater. Imagina se eu tenho uma opinião diferente do Júnior, eu vou querer agredir o Júnior porque ele tem uma opinião diferente de mim? Errado, né? Ele tem uma opinião dele e eu dei a minha opinião no programa referente ao que eu acho das meninas trans, ok? Ele falou assim, se ele fosse trans, sem dinheiro pra ficar feminina, eu ia ficar puto com ela. Vamos lá. Meninas, quando vocês vão optar por essa opção de vida, vocês vão optar, né, por essa transformação, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que você vai ter que ter dinheiro. Por quê? Porque para você precisa se passar pelo processo de hormonização. O processo de hormonização todo mundo sabe que não vem do nada. Você não vai criar o seu primeiro peitinho, você não vai sem ter que investir num remédio, numa medicação. Primeiro você precisa procurar um médico especialista, que ele vai te indicar qual o melhor hormônio para você tomar. E você precisa de dinheiro sim para você se hormonizar. Porque sem dinheiro como é que você vai hormonizar?
né? Você vai ser uma menininha trans, um menininho, você não é uma mulher trans, você não vai ser uma mulher trans, você vai ser um menino afeminado. Agora, quando você começa a passar pelo seu processo de transição, de hormonização, você sim já começa a ter traços femininos. Então você precisa sim de pensar que você vai ter que ter dinheiro para começar, para ter esse início. Quando você começa o seu processo de hormonização, eu não sei se você viu aí que tem muitas mulheres trans que elas começam a ter a sua mudança. Então muitas vão querer colocar o seu hormônio, o seu silicone, né? Muitas querem mudar o rosto, fazendo a feminização facial. Tem muitas aí que já mudam a voz, às vezes já estão mudando a cor dos olhos. Então, querendo ou não, você vai ser uma mulher trans, você vai precisar pensar em tudo isso. Ah, tá, Chias, mas tem umas que não tem condições. Ok, são processos devagar, né? São processos que a gente vai caminhando aos poucos, né? Você vai moldando. Inclusive a Dakota falou, a Dakota se pronunciou ser uma mulher trans e no vídeo ela fala que ela está em processo de juntar uma grana, juntar um dinheiro para ela sim fazer um chuchu com laser, né? Dela ter o processo dela de colocar uma prótese de silicone. Então você vai se moldando, porque você vai ser uma mulher trans, mas nós queremos ser muito femininas. Não quer dizer que você quer ser uma mulher cis, mas você quer ser uma mulher feminina, né? Então, a primeira coisa é que quando você vai pensar em ser uma mulher trans, lógico que você vai precisar ter uma condição, não uma condição enorme, mas você vai precisar ter uma condição para você começar o seu processo de hormonização, né? Você não vai ter que usar roupas femininas, então isso também vai gerar um gasto, né? Maquiagem. Então você primeiramente, você já começa nisso. Primeiramente e segundamente, você precisa pensar que é uma luta diária. Então você precisa saber como é que você vai se manter. Porque, gente, a vida na rua não é fácil. Meninas trans que estão aí vão poder dizer pra vocês. Isso não é fácil. A vida na rua não é moleza, né? E muitas para conseguir o seu pão de cada dia, muitas para conseguir o seu alimento, ficar bem vestidas, ficarem bem femininas, elas sofrem muito na rua. Então, se você fosse trans sem dinheiro para ficar feminina, você ia ficar puto comigo referente a uma opinião? Tá aí, é a sua opinião, tá tudo bem, tá tudo ok. E gente, se eu tiver errado aí nas coisas que eu estiver falando, por favor, vamos colocar aqui no vídeo, porque eu estou aberta a aprender e nós estamos aprendendo mesmo. Mas eu creio que sim, você precisa ter uma pequena condição para você já começar a fazer o seu processo de hormonização, para depois você já começar futuramente a ter aí o seu corpo do jeito que você quer, a sua face do jeito que você quer. Isso tudo gera gastos, tá? Inclusive tem meninas que não têm condições que até correm atrás de bombadeiras, que são processos mais baratos, porque até mesmo na rua elas são cobradas por outras trans, ok? Depois ele fala assim, que ela disse que mulher trans que ainda tem marcas masculinas não devem usar o banheiro feminino. Eu não sei se você viu no programa, a pauta é mulheres trans com barba que querem entrar nos banheiros femininos. Essa que foi a pauta. Em nenhum momento eu disse que mulheres trans que têm marcas masculinas não devem usar o banheiro feminino, e a gente vai conferir isso aqui juntos, tá bom? Porque isso atrapalha a luta das meninas para ter acesso ao banheiro feminino. O programa, a gente estava falando referente a Luísa Marilac, que ela deu a opinião dela referente à luta. Então, gente, muitas meninas trans, elas passaram por vários processos para você hoje ter a sua retificação no seu nome, que é uma vitória, né? Para você ser o que você é. Então, assim, vamos dar um exemplo. Leonora Áquila, ela está aí lutando pelo transcidadania, tentando colocar as meninas trans em empregos, né? Para mudar um pouco isso. Porque, querendo ou não, ainda a mulher trans, ela é vista com maus olhos pela sociedade.
Então ela tá ali lutando, colocando essas meninas para poder mostrar para a sociedade que não, elas são pessoas como qualquer um, que elas precisam ter direito, sim, a ter um trabalho digno como qualquer outra pessoa, né? Então vocês também precisam fazer um pouco por onde, porque a sociedade está começando a engatilhar, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, né? Então eu não disse que mulher trans que tem marcas masculinas não deve usar o banheiro. A pauta do programa dizia que mulheres trans com barba. É muito estranho para uma mulher que ela é cis, ela entra no banheiro e ela vai ver uma trans com um chuchu aparecendo. Ok, marca de chuchu é uma coisa. A marca, ela consegue sim tampar com maquiagem. Ah, eu não consigo fazer porque eu tenho alergia. Ah, eu não tenho condições de fazer um laser. Gente, mas tem jeito pra tudo. Acho que o único jeito que não tem é jeito pra morte. Mas tem jeito. Tem jeito de você tampar sua barba com maquiagem. E tá tudo bem. Quando eu falei aquilo, quando a gente fala isso, gente, porque a Luísa Madlack, eu assisto muito ela. Beijo, Luísa, te amo muito. Ela passou um constrangimento e pra ela foi muito ruim no banheiro público por ela querer mijar. O contexto do programa foi por mulheres trans que entram no banheiro sem colocar, sem aquendar a mala, com o chuchu aparecendo. E vocês acham que isso no dia a dia, isso é bem visto? Você acha que elas não passam constrangimento? O que eu falei foi para elas mesmas não passarem constrangimento. Sabe por quê? Porque a gente sabe que o Brasil ainda é o país que mais mata meninas trans. E ninguém faz nada por elas. Você aí que se doeu tanto por uma opinião, é uma opinião que não vai mudar em nada. Mas pode sim, essa fake news atrapalhar sim na luta das pessoas que querem ter dignidade, que querem ter respeito, que querem ter um trabalho, que querem entrar no banheiro simplesmente para poder fazer um xixi. Então, meninas, quando vocês estão transicionando ou quando já estão na escolha de vocês, que isso aí é plausível, tá tudo bem, tá tudo ok, a vida é de vocês, mas vocês têm que ter um tipo de postura, sabe por quê? Porque isso aí vai causar constrangimento para vocês mesmas. E vocês são a bandeira, a sigla da bandeira que é a mais prejudicada, a mais que é judiada. E ninguém faz nada por ninguém. A gente só faz quando é parada gay. Porque quando passou a parada gay, aquele lance de ninguém solta a mão de ninguém, isso não funciona. E eu vejo que as mulheres trans, que as meninas trans hoje em dia, que são belíssimas, maravilhosas, estão ocupando muitos lugares que a gente tem que bater palma e continuar incentivando. Como atrizes, tem mulheres trans que estão em supermercado, em farmácias, que estão cantando, que são cantoras, que estão fazendo muitas coisas. Não quer dizer que isso que ele falou, que eu não falei referente a isso, que mulheres trans que ainda tem marcas masculinas. Cada um tem o seu jeito, né? Você vai se adaptando com o tempo. Tem meninas trans que realmente tem um jeito diferente, mas isso aí vai muito de cada uma delas. A pauta não falou referente ao seu comportamento, à sua conduta, à sua vestimenta. A gente falou referente a mulheres que entram no banheiro, que elas não aquendam a mala e que elas simplesmente entram com o chuchu à mostra, né? Se você você tem que ser. Ou você é, ou você não é. O mundo não tem esse termo, né? A gente precisa acordar, parar de vitimismo. Ou você é uma mulher trans, ou você não é. Ou você é uma travesti, ou você não é. Porque o mundo aqui fora, até com elas mesmas, vocês são cobradas. Então você precisa ter uma postura diferente, né? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Bom, o Júnior ressaltou uma falha da Dakota, enfatizando que nem todo mundo tem dinheiro para laser para tirar a barba. Realmente, se ninguém tem dinheiro, existem outros recursos. No mundo, gato, existe jeito para tudo, só não existe jeito para morte, tá? E aí ele fala que a fala da Dakota enfatizando que nem todo mundo tem dinheiro para laser, para tirar a barba, etc, tentando amenizar. Não, ele não tentou amenizar. Ele deu a opinião dele referente ao que a Dakota falou. E o que a Dakota falou é super plausível. Inclusive, até mesmo a Dakota fez um vídeo mostrando como ela esconde o chuchu dela.
Então ali não precisa ter condições. Se você tem uma maquiagem, você consegue esconder da mesma forma, né? E ela foi lá, tirou o chuchu dela, ela se maquiou e ela sai normalmente. Creio que ela não passa constrangimento, né? Então, ele não, como ele tá falando aqui, nem todo mundo tem dinheiro pra laser, né? Ele não amenizou o que a Dakota falou. Ele deu a opinião dele e ela também deu. Inclusive, ela falou que isso não iria nem aumentar e nem diminuir a causa. Mas isso sim pode atrapalhar muito a causa, porque isso pode dar uma reviravolta na cabeça dessas pessoas que hoje em dia estão meio problemáticas. E querendo ou não, o gay cis, ele entra no banheiro, ele sai do banheiro, tá tudo ok. Mas quem leva, né, a pior, e é sempre a premiada, é a mulher trans, tá? Mas a Shiraz é bem expansiva, né? Não dá pra apagar ela? Mas você vai me apagar por quê? Por eu dar uma opinião? O programa está aberto a opiniões e eu fui perguntada da minha opinião. Eu falei que mulher trans eu acho que sim, que ela tem que ser feminina, que ela tem que ser delicada, mas isso vai de cada uma. E as pessoas precisam ter um botãozinho chamado senso, né? Se eu vou frequentar um lugar público, eu preciso, né, ter certos tipos de jeito, né? Não sei como eu vou dizer. Quando a gente frequenta um lugar público, a gente precisa se atentar a isso, porque lá não é um lugar LGBTQIAPN+, é um lugar de todos. E as pessoas, elas estão tão obstinadas a esse tipo de fake news que elas acabam prejudicando a nós mesmos. E às vezes você aí que pode ser a premiada. E olha que constrangimento tão chato, que às vezes poderia ser tão evitado, não é verdade? E ele termina, então assim, não tem que apagar uma pessoa por ela dar a opinião dela. Isso é uma opinião minha. Você tem a sua e tá tudo bem. Se a gente puder sentar e a gente debater e conversar, tá tudo ok. Mas se não, cada um tem a sua opinião, isso não vai influenciar nada. A nossa única preocupação maior é que a gente precisa preocupar em respeitar o próximo, em respeitar as meninas, as decisões delas, porque querendo ou não, cada um tem a sua vida e cada um precisa ser feliz de acordo com o que quer, porque a vida é uma só. Mas eu gosto muito de não passar constrangimentos, então eu prefiro evitar, entendeu? E então ele termina aqui. Eu sei que é uma situação difícil, realmente, a gente sabe que é, mas pô, eu esperava qualquer um falar isso, menos alguém da comunidade T. Obrigada aí por você ter me referido à comunidade T. Sim, me defendo as meninas com unha e dente. E em nenhum momento, quero dizer para todas vocês aí, meninas, eu estou sempre com vocês. Em nenhum momento eu quis ofender ninguém. Mas foi uma opinião minha referente, eu acho que a mulher cis, a mulher trans, quando ela vai optar por ter a sua vida, né, como mulher trans, ou você é ou você não é, né? E você precisa olhar no espelho e ver que você está se transformando. Então você precisa se adequar. Se eu quero ser feminina, você precisa ser feminina. Você precisa cuidar e se atentar em algumas coisas, porque as pessoas na rua, elas olham. Vocês são observadas o tempo todo. E querendo ou não, a mulher trans sempre tem fama de ser marginalizada. A mulher trans sempre tem a fama ruim, não é verdade? Não é bom a gente mudar? A gente saber se portar, entrar no lugar, saber sair? Porque eu, até mesmo quando eu estou de Shiraz, às vezes eu frequento um lugar, banheiros femininos. E não passo esse tipo de constrangimento. E olha que eu sou um transformista, uma drag queen, né? Mas e as meninas? Eu acho que elas passam. Então, enfatizando aqui o que você falou, você tem um lugar totalmente de fala. Eu acho que você deu a sua opinião, super plausível, como eu dei a minha. E agora, nós vamos acompanhar juntos, referente, será que realmente eu falei isso que ele falou aqui, que ela disse que mulher trans que ainda tem marcas masculinas não devem tentar usar o banheiro feminino porque isso atrapalha a luta? Eu falei referente ao tema. Nós vamos conferir juntos? Olha aí. Tá preparado pro bafão da semana, Shiraz? Ixi, menino, eu vi a semana inteira esses comentários rolando aí pela web. O que é o bafão da semana? Menina, tá dando o que falar o bafão da semana. E nós vamos falar sobre mulheres trans
com barba, que tá sendo um assunto bem polêmico, bem que tá polêmico. gerando aí muita coisa nas redes sociais, Chirrais. Qual e é a aí? sua opinião sobre isso? Mulher trans com barba. Olha, Júnior, eu vou falar aqui pra vocês. Eu acho que a opinião das meninas que a gente vai assistir daqui a pouco é super válida. Gosto das duas, que a gente vai falar um pouquinho. E eu acho que a mulher trans, ela tá lutando tanto pra poder Sim, ter claro, o direito a um trabalho, a ter Sim. direito a ter uma abertura a mais na rede social, trabalho em qualquer lugar. E eu acho que realmente a mulher ela tem que ser mais feminina. Sim, Então claro. eu acho que mulher... Qual a sua opinião? Gente, a opinião do É Chirrais minha é uma opinião, opinião tá? mais feminina. Por exemplo, se eu deixasse de ser a Chirrasguelas personagem e fosse uma mulher trans, né, me assumisse uma mulher trans, né, é lógico que eu queria ser uma drag, uma mulher trans feminina. Isso, né? feminina. A gente tem que a drag também, a gente tem essa preocupação com barba, com chuchu. Sim. Então, óbvio. Chuchu, pra quem tá assistindo, gente, chuchu é a barba, Isso. tá? Chuchu. Então eu acho que assim, o que as meninas falaram é viável. Eu acho que mulher trans, mulher é uma mulher com um rostinho lisinho, limpinho, feminina, né? Acho que não tem nada a ver ter uma mulher trans com barba, Júnior. Bom, gente, recentemente tá circulando nas redes sociais aí diversos comentários sobre mulher trans, que foi uma mulher trans que foi barrada no banheiro feminino por ela ter barba e a mala tá desacuendada, né? Quem não sabe, no dialeto aí, gente, mala é o piu-piu, né? É o periquito, né? Então, tipo, tá circulando nas redes sociais muitas pessoas comentando sobre isso, falando, né, sobre essa questão. Inclusive veio à tona aí várias famosas que também são trans e que foram nas redes sociais expressar aí a sua opinião sobre o assunto. Inclusive, gente, a nossa querida, maravilhosa Luísa Marilac, que é a nossa vizinha te aqui, amo. né? Assisto todos os dias a Luísa Marilac e ela fala realmente assim na lata, na real. E o que a Luísa fala, Júnior, que a gente realmente tem que respeitar. Sim. Elas estão lutando tanto aí por direitos, né, Sim. para ter direitos iguais, e aí vem uma ou outra e acaba destruindo a causa. E querendo ou não, gente, a mulher trans, ela é muito ainda difamada. Sim, então claro. vamos respeitar as meninas, vamos respeitar. Se você né, a gente respeita todo mundo, mas por favor, né, vamos colocar aí um chuchuzinho limpinho, arrumadinho, vamos acuendar a nequinha aí pra trás, porque querendo ou não, a sociedade não é obrigada a ficar vendo isso, né, Júnior? Bom, a Luísa Marilac foi nas redes sociais expressar a opinião dela e depois veio outras famosas que também expressaram suas opiniões. E nós separamos os vídeos Bora ver? da Luísa Marilac e da Dakota Monteiro. Ah, Vamos amo. assistir? Vamos Coloca dar aí uma pra olhada? gente, produção. Uns tempo atrás eu cometi um vacilo e vou continuar cometendo esse vacilo porque mulher pra mim não tem barba. É fato isso. Ai, Luísa, eu sei que é um pensamento retrógrado, tá? Eu sei que eu tenho que evoluir muito com relação a isso. Eu sei que eu tenho que abrir minha cabeça. Só que eu vi uma pessoa vestida de mulher, mas com a barba enorme na cara, bigodão mesmo, assim, tal. Então, pra mim, aquilo era uma montagem, né? Então, nem perguntei como é que se identificava. Eu já tratei logo no masculino, independente de estar vestida como mulher. Porque barba na cara não dá, gente. Pelo amor de Deus. Olha, meninas trans, sei que a gente está vivendo um mundo de evolução, mas se inspirem nas mais velhas. Barba na cara é o fim. Neca solta. Como é que você quer querer seus direitos de usar um banheiro feminino com a barba, com o bigode no mundo? Aí depois não quer que seja expulsa, vem pra internet causar que é travesti. Pelo amor de Deus. Como é que você quer usar um banheiro feminino com a chibata pendurada na frente, com os cuião balançando? Não faz isso não destrói aquilo que a gente conquistou com tanto afinco. O mundo ainda não está preparado para esse choque. Ainda não está, calma, devagarzinho, tá? Essa é uma realidade. Me desculpa, gente. Desculpa. Oi, gente, eu queria falar um pouquinho mais sobre a Luísa Marilac e a mulher barbada metafórica. Eu sei que é um assunto que já tá meio chato, já tá batido, já passou do tempo, mas eu queria falar umas coisinhas ainda. Primeiramente, eu adoro a Luísa Marilac, eu não tenho nada contra ela, não acho ela conservadora, transfóbica, nem nada do tipo. Porém, eu acho importante a gente dar o nome aos bois. E esse assunto que é trazido volta e meia, pra mim, é pânico moral em torno de corpos trans.
Trazer esse tipo de discussão à tona só vai normalizar essa vigilância de corpos e identidades trans e da aparência das pessoas, que não vai parar na mulher de barba metafórica. Qualquer pessoa que desviar do padrão do que é ser homem ou mulher vai ser afetado por esse tipo de discurso. Mulheres lésbicas que não são femininas vão continuar sendo acusadas de ser homens invadindo espaços femininos. Pessoas não binárias que às vezes têm barba e cabelo comprido e tomam hormônio vão ser acusadas de ser mulheres trans barbadas. Homens trans que não fizeram mastectomia, mas tomam hormônio e têm barba e peito, vão ser acusados também de serem mulheres barbadas, etc, etc. Então, não é uma discussão que ajuda a comunidade de forma alguma. Só normaliza a hipervigilância em torno dos nossos corpos, que já é uma coisa que acontece. Tô no meu processo de transição, tô tirando minha barba no laser, tô juntando dinheiro pra fazer minhas plásticas, botar meus peitos, só que ainda assim, mesmo o vídeo da Marilac não sendo sobre mim, eu recebo comentários e mensagens direto sobre eu não sou mulher trans de verdade, porque eu ainda tenho barba, e por que eu não tirei a barba ainda, por que eu apareço de barba, e pipipi, popopó. Então, não é uma coisa que vai afetar única e exclusivamente a mulher barbada metafórica. Eu acredito que aquele discurso conservador, conspiratório, que diz que se você permitir que mulheres trans habitem espaços femininos, homens barbados vão fingir que são mulheres e invadirem esses espaços. Eu acredito que parte da comunidade se infectou por esse discurso e agora tá nessa luta de não querer se associar com a mulher de barba metafórica e o homem que se fantasia de mulher para invadir os espaços. E acaba reproduzindo esse discurso que não ajuda a comunidade trans e, na minha opinião, só vai afetar negativamente. E eu vi um vídeo dela respondendo a alguns comentários, falando que ela se preocupa principalmente porque nossos direitos estão sendo tirados por conta da mulher de barba. Como se a gente não tivesse tido anos e anos da extrema-direita enfiando fake news na cabeça das pessoas sobre mamadeira de piroca e ideologia de gênero e Pablo Vittar na nota de R$50 e mentindo sobre a nossa comunidade, criando esse pânico moral em torno da nossa comunidade. E não é culpa nossa, a extrema-direita vai se utilizar de pessoas LGBTs para gerar pânico moral na população cristã, conservadora, etc., independente da forma como a gente se comporte. Existir ou não a mulher barbada não vai fazer com que esse pânico moral acabe, não vai dar mais direito para travesti, não vai dar mais direito para gay, coisa nenhuma. A gente não pode cair nessa armadilha porque a travesti binária apontando para travesti, a mulher barba metafórica ou pessoas não binárias não é diferente dos gays apontando para as travestis e falando a gente está perdendo direito por conta de vocês, ou da esquerda que só fala de economia apontando para minorias e falando que a culpa da extrema direita ter subido é do identitarismo. E mais uma vez, não é um ataque à Luísa Marilac, é só uma preocupação que eu tenho vendo esse discurso infectando a comunidade por dentro e corroborando para discursos conservadores. É isso. Beijo. Ô, João, Muito bom, né? então, vamos lá. A Luísa Marilac, ela sempre frisou referente ao assunto do banheiro para trans. Sim. Então, tipo assim, é muito difícil pra elas. Ela tem um pouco de um trauma, parece que ela fala que ela queria usar o banheiro feminino, mas ela foi expulsa de lá, então ela se sentiu muito constrangida. Sim. Então, o que acontece? Hoje em dia, as meninas trans, elas estão lutando por esse direito de ir a um banheiro feminino. Sim. Então, quando acontece esse caso de ir uma trans barbada e com a neca de fora, isso faz o quê? Isso desconstrói a luta das meninas. Então, Sim. quando elas vão num banheiro feminino, elas são simplesmente barradas. Sim. Então, elas ficam constrangidas. Então, é muito importante que, se você quer ser uma coisa, Sim. seja direito. Porque você acaba acabando com a luta de outras. E acaba. Aí elas são violentadas, muitas são denegridas, muitas são expulsas de banheiros públicos e às vezes elas não podem nem mesmo fazer um simples xixi. Sim. Então o que as trans elas estão querendo é ter direitos de poder ir simplesmente a um banheiro. Sim. É isso que a Luísa Marilac ela aborda. Então a gente não tem que estar atacando ela, porque é uma coisa que ela tá falando é verdade. E isso, igual a Dakota agora Monteiro falou,
isso inflige também a outras pessoas. Então, tipo assim, se você quer ser X coisa, seja direito. Porque você já reparou uma coisa? Que hoje em dia nós estamos com uma doença mental. As pessoas, elas estão perdendo a noção de muitas coisas. Então, tipo, qualquer coisa é ataque de violência, qualquer coisinha é agressão. Então a gente precisa mudar muito isso. Então, gente, pelo amor de Deus, se você aí se assumiu, se você quer ter uma vida que você escolheu, ok, tá todo mundo respeitando, faça, mas por favor, façam direito, porque infelizmente, se você faz cagada, as meninas que estão aí, ó, lutando, elas acabam sendo prejudicadas. Então é isso que a Luísa Marilac quis abordar. E não tem que ficar atacando não. Luísa, ó, te amo. A Luísa é de Guarulhos. Luísa tá convidada pra poder vir pra bancada. Ela não gosta muito de podcast, não. Mas a gente queria muito Luísa, que você viesse pra cá, tá? E Dakota, vai, fala. Eu vou falar sobre a questão da Dakota. A Dakota, ela trouxe o lado dela, por ser uma mulher trans e barbada ainda, nessa questão, não barbada, gente. Sim. Eu entendo que quem não gosta de pelo, essas coisas, né, igual eu, aprendi a gostar da minha barba. Sim. Mas tinha um tempo que eu não gostava. Então, tipo, eu gostava do rosto lisinho. E a Dakota trouxe um posicionamento que, de fato, é verdade. Hoje em dia, não são todas as trans que têm condições para poder fazer o laser, que consegue acabar com o chuchu aí, de fato. E, de fato, eu já vi muitas trans com o chuchu grande. E tipo, é o que tá ali, pronto. Claro que se dependesse daquela pessoa, ela estaria sem pelo nenhum no rosto. Mas eu vou bater o chinelo. Cadê o chinelo? Pá, vamos arrumar um chinelo. Porque, gente, se você não tem condições de fazer uma depilação, existe Gillette, tá? Em lugares por aí, o Gillette é R$1,99. Mas, Bi, olha só. Eu tenho uma amiga minha, trans, que a gente aprende muito quando a gente tem amizades trans. Sim. Eu sou uma pessoa gay, eu tenho uma amiga trans, com certeza ela vai saber de quem que eu estou falando dela. Uhum. Nós estávamos no shopping em São Paulo, e daí a gente foi tirar umas fotinhas das unhas dela e tal. E daí, tipo, eu falei pra ela, né? Pra ela fazer poses mais femininas e tal. E tipo, eu acabei tendo um preconceito transfóbico com a minha amiga. Certo. Porque eu vi que ela teria que ser mais feminina, que ela teria que ser uma pessoa mais cisgênero, né? Sim. E ela falou assim: Júnior, você foi transfóbico comigo e eu não quero me parecer como uma mulher cis. Eu sou uma mulher trans e pronto. A mulher, ela é uma essência. Ela é uma mulher, uma inspiração. Assim, então, quando elas estão passando por esse processo de transição, a mulher ela é uma inspiração para elas, mas né? Nem todas as trans, elas querem ser uma mulher cis. Elas querem parecer como uma mulher cis. Elas deixam bem frisado, eu sou uma travesti. Sim. E o vídeo da Luísa retratou a opinião dela, que é super válido, né? E tipo, nossa, as trans, gente, são tão julgadas. As pessoas pensam que a mulher trans vai entrar no banheiro e que ela vai fazer as necessidades dela ali perto de todo mundo. Pra todo mundo ver, né? E o banheiro feminino, gente, são cabines. Não tem mictório no banheiro feminino. Não tem... Eu sei lá, não sei nem se tivesse como é que a mulher ia fazer isso, né? Mas, tipo, no masculino... que tem os mictórios e tal, e é onde acontece o maior número de pegação no banheiro masculino, né, Charles? Exatamente. Por isso, Júnior, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você vê essas coisas aí, é engraçado. Coisa boa não estica. Agora, verdade. Coisa ruim estica. Aí acontece, acaba prejudicando. Sim. Aí as pessoas põem isso na cabeça e acham que toda trans vai fazer a mesma vai coisa. Entrar lá no e aí banheiro, acaba prejudicando as meninas. E aí vem a família tradicional brasileira falar sobre... E as crianças, e tal, mas essas pessoas vão entrar no banheiro feminino e vai acabar com isso, com aquilo. Gente, presta atenção, você que tá ouvindo. A maioria da questão de pegação em banheiro masculinos é justamente feito por homens casados, por pessoas heterossexuais que adoram brincar com as gays no banheiro. E essas pessoas que falam demais sobre as travestis entrarem no banheiro feminino é os que mais aprontam no banheiro masculino.
Então respeitem as trans, tá, gente? Por favor. E aos poucos, gente, a gente vai galgando, vai conquistando mais respeito. Mas, tipo, é complicado. Mulher trans barbada aí, com a neca. Complica, complicado, né, Júnior? Complica. Muito bem, Júnior. E aí, gostou do nosso programa de hoje? Gente, eu adorei, né? Foi um programa Enfim, gostoso. gente, essa foi então a pauta do programa que foi ao ar há 5 dias e está disponível no YouTube. É só você colocar lá Mundo G TV ou entrar no www.mundogtv.com.br e acessar também o nosso site e conferir o programa também lá na íntegra, tá bom? Então, lembrando então pra você aí, amigo, eu não falei nada referente que mulheres trans que ainda têm marcas masculinas não devem tentar usar banheiro feminino porque isso atrapalha a luta das meninas para ter o acesso do banheiro feminino. Eu falei mulher trans, no caso seria quando a Luísa Marilac citou que uma mulher trans, né, com barba, com bigode e com a neca marcando. Não falei nada referente a meninas trans que têm marcas masculinas. Isso aí vai muito de cada uma, né? Do seu jeito de vestir, da sua forma de ser, né? Lembrando para as meninas que eu não sou transfóbica, não sou homofóbica. Eu sou sim uma pessoa bem empática e eu acho que eu tento me colocar no lugar das pessoas. E eu acho que é muito bom a gente tentar evitar esse tipo de constrangimento. Porque querendo ou não, às vezes você pode ser a selecionada. E às vezes você que pode passar um constrangimento. Às vezes você que pode passar aí uma situação tão chata, tão desagradável, que te deixa triste, né? Que acaba com o seu dia. Então é isso. Foi uma opinião minha. Se foi errada, se foi uma opinião que não agradou a vocês, peço mil desculpas. Porque nós somos apresentadores, nós estamos aqui como repórteres, estamos aqui para representar a comunidade, então estamos aptos, assim, a aprender. Foi uma opinião minha, como eu vou dar a opinião em vários assuntos que foram abordados no programa. Não tenho que ser apagada por isso, porque eu acho que nós somos e estamos num processo de evolução, num processo de aprendizado. Querendo ou não, muitas coisas estão acontecendo e a gente está, sim, apto a aprender, tá? Não tenho que ser apagada e ninguém tem que sentir vontade de bater em ninguém por a pessoa ter uma opinião diferente da sua. A gente precisa ter respeito, a gente precisa aprender também a ouvir e também a escutar, a falar, né, sobre qualquer tipo de assunto. E não tem que ser agredido por dar opiniões diferentes. Uma outra coisa que ele falou aqui, que eu achei bem interessante, que eu pesquisei, é quando ele fala que a Shihaz é bem expansiva, né? E a pessoa expansiva, ela é uma pessoa comunicativa, expressiva, extrovertida e de mente bem aberta. No caso, isso aí você acertou. Sou mesmo. Características incluem a facilidade de se expressar, sociabilidade e entusiasmo. É o que eu tenho no programa e levo isso para as pessoas que me assistem. E pessoas com essa personalidade geralmente são alegres, afáveis e gostam de interações sociais. Aí você falou certinho. E não discordo. Estamos bem, assim, antenados nessa parte. Então é isso, pessoal. Lembrando para vocês, então, que vocês têm total disponibilidade, vocês têm total acesso a frequentarem o programa, a mandarem as suas sugestões de pauta, a falarem pra gente o que vocês gostaram ou o que não gostaram, porque a gente tá aqui aptos a aprender. E eu queria, então, convidar todos vocês para o nosso próximo programa, a qual a gente vai falar no Papo de Bancada sobre feminicídio e sobre transfobia. Olha esse assunto aí que vai voltar à tona e vai ter um bate-papo muito legal com o Bruno Henrique, que é um ativista político e presidente da Parada do Orgulho LGBT de Arujá, que ele é uma das vozes mais atuantes na luta por igualdade, representatividade, direitos da comunidade LGBTQIAPN+. A gente vai receber uma trans linda que falou muito bem, né? Super simpática e bonita, que é a Brunessa Lacerda, que é artista, dançarina e porta-bandeira apaixonada pelo carnaval, né? E vai lá falar um pouquinho pra gente referente a esse assunto e também vai falar a opinião dela referente a mulheres trans com barba e sobre frequentar os banheiros femininos. Ela também vai dar a opinião dela, tá? E para finalizar lá no programa, tem uma participação muito especial da Fê Maidel, que é psicóloga, comunicadora social e pós-graduada em gênero e sexualidade, que bateu um papo muito gostoso. E vocês aí de casa estão convidadíssimos a assistir esse próximo programa. E claro, temos aqui bandeiras abertas e vocês estão
lógico, super convidados a irem lá e a darem também a sua opinião. Tô de coração aqui aberto, nada de nervosa, nada de brava. Eu acho que assim, ele deu a opinião dele, super válida, eu também dei a minha. E deixando bem claro pra vocês que se eu falei alguma coisa que não foi agradável, se foi uma coisa ofensiva, eu peço muitas desculpas pra todos vocês. Mas é uma opinião minha, eu acho que a trans, ela precisa pensar que a vida lá fora não é fácil e que, querendo ou não, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa ainda falar mais, a gente precisa lutar mais por direitos de igualdade, principalmente por pessoas trans que são mais afetadas na nossa comunidade, tá bom? É isso, não vou delongar muito pro vídeo não ficar muito grande. Fica aqui o meu beijo, o meu carinho. Um beijo pra você aí que mandou o seu comentário, que eu acho que isso é muito importante, que você falou, mas a gente também precisa aprender até algumas palavras a mudar, né? Porque a gente não precisa bater em ninguém por ter uma opinião diferente. E as pessoas não precisam serem apagadas por darem uma opinião. Eu acho que isso aí é coisas muito pequenas. A gente precisa lutar e precisa se unir por muito mais coisas, né? Para muito mais melhorias, né? E não ficar discutindo entre a gente referente a assuntos bobos. E vocês aí, meninas, sejam felizes, né, na vida de vocês. Que ela as abençoe muito. E eu tô sempre aqui disposta a defendê-las, pra gente poder comunicar, pra gente poder falar mais sobre esses tipos de assunto. E sejam felizes, né? Esse que é o importante. E que vocês consigam o emprego de vocês, que vocês consigam crescer nas suas carreiras. As meninas aí que são empresárias, que continuem crescendo e que possam também dar oportunidade para outras irmãs trans e pra gente poder ter uma vida mais digna, mais igualitária, pra gente poder ser feliz. Afinal de contas, a vida é uma só e a gente é o que a gente busca ser hoje, tá bom? Um super beijo para todos vocês, até a próxima e o nosso encontro é em algum dos vídeos aqui no meu canal ou lá no programa Mundo G com esse lindo amigo do coração que gosto muito, Júnior Vieira. Um beijo, tchau!